Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. Eu sou Fernando França, líder de Research e Business Design no IT Itaú, e fui convidado pelo Rodrigo para bater um papo com vocês sobre um assunto super necessário, que é a importância da diversidade na construção de produtos e serviços digitais. Esse tema é um tanto quanto denso e complexo, alguns até consideram um tabu, mas todo designer, do iniciante ao mais avançado, deveria discutir no seu dia a dia e colocar esse assunto em pauta. Bem, antes de falar sobre a relação entre diversidade, design e produtos digitais, a gente precisa discutir um pouco sobre a desigualdade social no Brasil, levantando alguns pontos como a relação do preto com o desemprego, a disparidade salarial entre brancos e pretos, principalmente sobre o quanto uma mulher preta recebe e quanto um homem branco recebe, a entrada e permanência de pretos nas universidades, o quanto um preto e um pobre sofrem ainda mais durante a pandemia com a exclusão digital, o quanto empreendedores pretos estão tendo um impacto muito maior nos seus negócios, mais do que os empreendedores brancos, não só em relação à lucratividade e performance, mas também em relação ao acesso a crédito. E a gente também não pode deixar de falar sobre Covid-19, que mata mais pretos do que brancos. Além de todos os grandes pontos em relação à violência doméstica, em relação ao abuso policial, que acabam só reforçando que nós vivemos hoje um abismo social muito grande de desigualdade, onde o branco e o preto têm papéis sociais muito diferentes. Mas o que tudo isso que você acabou de falar para mim, Fernando, tem a ver com design e tem a ver com a criação de produtos digitais? E o que eu posso te responder em relação a isso é que tem tudo a ver. Compreender as estruturas e as restrições da sociedade hoje são os passos iniciais para a gente conseguir exercitar o que a gente vive falando que tem, que é a empatia. E esse exercício garante que a gente consiga construir produtos e serviços melhores para a população e para a sociedade. Mas o que a gente precisa de verdade entender é que os times de produto no Brasil hoje são completamente homogêneos. Então, se você trabalha em uma empresa de produto hoje, se você olhar para os lados, para os seus pares, parceiros, líderes, gestores, muito provavelmente você verá uma massa super monocromática de pessoas que são muito parecidas. E geralmente essa massa ela é composta por homem, branco, cis, hétero, de classe média e que não foram os primeiros das suas famílias a ingressarem em uma faculdade. Mas qual o grande problema em termos times homogêneos? O grande ponto aqui é que nenhuma tecnologia é neutra. Todo produto e todo serviço carrega em si a visão de mundo, cultura e valores de quem os projetou, de quem os criou. Então, se a gente pega essa afirmação, a gente consegue dizer que hoje no Brasil nós estamos construindo produtos que são limitados a uma parcela privilegiada da população, porque os times que estão construindo esses produtos são compostos por integrantes privilegiados. E aqui eu quero abrir um parênteses, quando eu falo integrantes privilegiados, eu não estou querendo dizer que essas pessoas tiveram vida fácil, ou que elas não se esforçaram ou não lutaram para conquistar o que elas conquistaram ou alcançar o que elas alcançaram. O que eu quero dizer é que ao longo de suas vidas, elas tiveram mais acesso e mais oportunidade do que a maior parcela da população. Ou seja, não tiveram que carregar barreiras sociais tão pesadas como, por exemplo, orientação sexual, identidade de gênero, cor, raça, etnia, deficiência, seja física ou mental. E além dessas barreiras, a gente pode falar sobre alguns outros acessos que provavelmente essas pessoas tiveram, como por exemplo, talvez eles não tivessem que trabalhar para sustentar as casas enquanto estavam estudando, ou tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio no ensino médio ou na faculdade, fizeram algumas atividades extracurriculares quando eram adolescentes, como aula de dança, aula de esportes, aula de línguas, não tinham que se preocupar com a moradia ou com a segurança dessa moradia, porque provavelmente não tinha nem tiroteio e nem tráfico de drogas acontecendo na porta de suas casas, não tinha que se preocupar, por exemplo, com a alimentação, se teria comida ou não na mesa. Tiveram um lar estruturado que incentivava a educação e dava suporte para essa educação, não tiveram que se preocupar, talvez, com saneamento básico, entre uma lista infindável aqui de acessos que a gente consegue listar. O grande ponto aqui é que todos esses acessos acabam por te privilegiar na sua trajetória.
Então é como se todo mundo tivesse em uma corrida e cada acesso que eu tenho, eu tiro um saco de areia das minhas costas. Então, quanto mais sacos de areia eu vou tirando, menos peso eu tenho e mais fácil é para eu conseguir alcançar a linha de chegada. Não significa que eu não corri até a linha de chegada. Significa que outras pessoas estavam com mais peso do que eu e demoravam mais para chegar a essa linha de chegada ou acabavam nem conseguindo cruzar essa linha. Então, quando os nossos times de produtos são majoritariamente compostos por pessoas que vieram dessa narrativa de privilégio, a gente acaba tendo um repertório muito mais limitado. A gente acaba criando produtos que não dialogam com as realidades e com as necessidades do Brasil. Quer dizer que o grande problema em não ter um time diverso é que a gente vai acabar criando produtos que são feitos para um público muito limitado, mas acreditando que estamos fazendo para todo mundo. Na realidade, o que mais me preocupa não é a criação de produtos míopes em relação ao seu público, mas a criação de produtos que perpetuam a manutenção de desigualdades, talvez reproduzindo algumas narrativas de opressão sobre minorias, fazendo com que essas minorias sejam excluídas do sistema. Para a gente entender essa problemática um pouco mais a fundo, a gente precisa desnudar um aspecto que ele serve de base para a construção do Brasil como nação, que é a exploração. Vamos voltar comigo ali em 1500, quando Cabral descobriu as Índias e começou toda essa narrativa de exploração no Brasil. Então a gente tem a exploração das nossas terras ali, com pau-brasil, cana-de-açúcar, café, iguarias, a exploração dos nossos povos, quando os indígenas foram escravizados, e logo após quando os africanos foram escravizados por mais de 300 anos. E mesmo depois da abolição, quando esses escravos foram libertos, eles ainda tinham que se submeter à exploração dos seus patrões, antigos donos, porque quando a Lei Áurea foi ali assinada, não lhes foi garantido nenhum tipo de direito à moradia, à educação, à renda básica, à saúde, entre outros. Então, mesmo após a escravidão, eles ainda tinham que se submeter a condições precárias de trabalho para conseguir sobreviver. Agora pega essa frase que eu acabei de falar e tenta fazer algum paralelo com o que a gente está vivendo em 2020. Será que a gente evoluiu tanto de 1888 para 2020? O que eu quero dizer com tudo isso é que a desigualdade social no Brasil é um projeto que foi consequência de escolhas conscientes do Estado. E a gente não pode normalizar isso, porque quando a gente normaliza a desigualdade social no Brasil, a gente acaba achando que está tudo bem explorar a mão de obra precária para o nosso próprio benefício, para suprir os nossos próprios desejos. Esse grande flerte que a gente tem com a exploração e com essa normalização acaba se refletindo nos produtos e serviços que a gente está construindo hoje e usando no nosso dia a dia. Vai dizer pra mim que a gente não tem um aplicativo no nosso celular, que quando a gente não tá afim de fazer alguma coisa, não tá afim de ir em algum lugar, a gente acaba contratando uma pessoa que a gente nem conhece, não sabe nem quanto ela tá recebendo para facilitar a nossa vida. Então o cenário que a gente pode desenhar aqui é um cenário em que empresas enxergaram na desigualdade social e no desemprego do Brasil uma oportunidade de negócio para conseguir lucrar. Porque em países assim, que tem a desigualdade e desemprego como o nosso, existem pessoas que se submetem a condições precárias de trabalho para conseguir sobreviver. Não é por acaso que essas empresas estão faturando bastante e abrindo filiais em outros países que, não por coincidência, têm os mesmos históricos de desigualdade que o Brasil. Vamos desenhar uma outra camada nesse cenário todo? Então a gente tem times homogêneos de homens brancos héteros de classe média que trabalham 8 horas por dia, são bem remunerados, de carteira assinada, têm todos os seus benefícios e direitos trabalhistas garantidos, que criam produtos e serviços que facilitam o seu próprio dia a dia, a sua própria vida, mas precarizam o trabalho da periferia. Periferia essa que trabalha mais de 12 horas por dia, não é bem remunerada, não trabalha de carteira assinada, não tem benefícios e direitos trabalhistas garantidos por lei, não tem nenhum tipo de suporte, precisa se submeter a regras super abusivas e nenhum tipo de empregador em todo esse ecossistema se responsabiliza por eles. É justo?
Então, se você me pergunta qual a importância da diversidade na criação de produtos e serviços digitais, eu vou dizer que ela é essencial. Essencial para que a gente pare de perpetuar esses sistemas de opressão que acabam se fantasiando de inovação. Até porque a inovação ela precisa promover equidade, precisa dar acesso e precisa questionar as estruturas da sociedade hoje. Se uma inovação ela não faz isso, a gente precisa começar a parar para pensar o que ela efetivamente está fazendo pela sociedade. O que a gente precisa entender com tudo isso é que a inovação ela é precedida pela diversidade. É só com outros olhares, outras vivências, outros repertórios que a gente consegue reconhecer, identificar problemas e resolver esses problemas de forma efetiva. Só quando essas pessoas, essa grande parte da população que está lá fora, que não está inserida nas empresas hoje, somente quando essas pessoas forem inseridas nas empresas e no processo de criação de produtos, é que a gente efetivamente vai criar produtos mais democráticos e que falem com mais pessoas e que resolvam mais problemas do que resolvem atualmente. Caso contrário, a gente vai continuar perpetuando essa exclusão e retroalimentando essas narrativas de opressão. Porque olha que irônico, a maior força de trabalho dessas empresas vem da periferia, mas a maior parte desses serviços não atende à periferia. As pessoas que estão trabalhando nela nem sequer têm acesso a esses serviços. Eu acho que um outro ponto super importante para a gente trazer aqui é que diversidade não é fazer caridade. Muito pelo contrário, a diversidade ela traz maior probabilidade de lucro. A McKinsey recentemente apontou que as empresas que mais apostavam em pluralidade, elas tinham uma chance de 33% maior de superar os seus competidores em lucratividade. Porque quando existe diversidade nos times, abre-se um novo horizonte de identificação de problemas e de resolução desses problemas, fazendo com que a gente gere produtos mais democráticos, que resolvem o problema de mais pessoas e trazem um impacto positivo para a sociedade. E para finalizar, eu sempre repito nas minhas falas que nós designers, quando eu falo designers, eu não estou me referindo só a quem tem o cargo de designer, mas todas aquelas pessoas que estão envolvidas na construção de algum produto ou serviço, o PM, tecnologia, atendimento, marketing, enfim. Nós não somos salvadores da pátria, nós não vamos salvar o mundo da grande opressão que é a desigualdade social, mas a gente precisa garantir que os serviços e produtos que nós estamos construindo, eles não reproduzam essas narrativas de opressão e exploração, ou ao menos a gente consiga fazer com que essas narrativas elas sejam minimizadas. Era essa a reflexão que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. E por último eu queria fazer um convite para a gente acabar repensando os nossos privilégios e entender como a gente pode fazer diferente daqui para frente. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá um like, comenta aqui embaixo, as minhas redes sociais vão estar linkadas aqui na descrição. Qualquer coisa vocês podem me chamar para conversar, bater um papo sobre. Se vocês discordam, eu também quero ouvir, para que a gente consiga trocar, aprender e evoluir todo mundo junto. Era isso, muito obrigado Rodrigo pelo convite e até uma próxima.